Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar essa lição, combati o combate de amor e coroa de justiça que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Glória a Deus, aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Salmos capítulo 98. Podemos ler, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhes alcançaram a salvação. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua benignidade e da verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Exultai ao Senhor toda a terra, exclamai e alegrai-vos de prazer e cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz de canto, com trombetas e som de cornetas, exultai perante a face do Rei. Brame o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam as palmas, regozijem-se também as montanhas, perante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, com justiça julgará o mundo, e o povo com equidade. Amém. Oremos, queridos. Nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que acabamos de ler, e que possamos, Senhor, bendizer o teu nome, que possamos, Senhor, exultar o teu nome, engrandecer o teu nome, que é sobre todos os nomes,
Abençoa, Senhor, a cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém. As irmãs estarão louvando. E logo após, ouviremos uma saudação pela irmã Maria Campos. Distante em meio à multidão, é Ele. Vou ficar aqui e esperar por Ele, pois eu sei que Ele pode me ajudar. Lá vem Ele, com um olhar de compaixão, eu sei. Todos param para ouvir conselhos
Aleluia. E a glória é para o nosso Deus. Ali aqueles discípulos olharam. Foi Pedro que olhou e disse: olha para nós. Não temos prata nem ouro, mas nesta noite eu não digo a vós: olhe para mim, mas eu digo: olhe para o Senhor. O dono da bênção está neste lugar. Se você enviar glória, a bênção descerá e você sairá daqui nesta noite abençoado. A irmã Maria Campos está com a oportunidade. Logo após, ouviremos também a irmã Lucilene. Amém? A paz do Senhor, igreja. Paz, Senhor. A minha palavra nesta noite é gratidão. Como a irmã Marta falou no início desse culto, até aqui nos ajudou o Senhor. Dizer para os irmãos que há 40 anos atrás, quando a igreja ainda era ali embaixo, eu aceitei Jesus nesse ministério. Então, há 40 anos atrás e até hoje, graças a Deus eu estou na presença de Deus, porque até aqui Ele tem me sustentado. Porque nosso Deus, Ele é fiel. Salmo 103, versículo 1. Bendiz-me, alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendize o teu Senhor. Bendiz-me, alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Então, por isso nós somos gratos, porque se nós estamos com fôlego de vida, é porque o Senhor nos sustenta. E se nós estamos aqui até hoje, é porque o Senhor está sempre ao nosso lado. Salmo 149, versículo 6. Esteja na sua garganta os altos louvores de Deus, e a espada de desfio nas suas mãos. Eu estava observando as irmãs falando da garganta, mas estava aqui louvando a Deus. Isso porque Deus é que nos sustenta. Então a minha palavra nesta noite é gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Amém, igreja? Amém. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a nossa querida irmã. A irmã Lucilene, testemunha viva de que Deus pode todas as coisas. A irmã Lucilene é um milagre vivo, está aqui. Louvado seja Deus. Amém? Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Eu quero agradecer a Deus primeiramente por estar aqui. Agradecer a irmã Marta pelo convite. E sim, como ela falou, eu sou um milagre vivo do Senhor. Eu não sei se os irmãos se lembram, em 2023, de um acidente que aconteceu ali próximo ao Chico 10. E nesse acidente, eu perdi o meu filho e meu esposo. E eu fiquei 45 dias no hospital, um mês em coma. Eu tive a minha perna quebrada em 2 lugares, 10 costelas quebradas, os 2 pulmões perfurados, o fígado dividido ao meio. Eu tive traumatismo. Para muitos que não conhecem esse Deus que a gente serve, eu não estaria andando, nem falando. E para a honra e glória do Senhor, eu louvo meu Senhor Deus, porque eu estou aqui. Nesse acidente também tinha uma filha de 2 anos, que é um milagre do Senhor também. Ela quebrou a clavícula, mas está lá comigo. Perdi o meu filhinho de 4 anos e o meu esposo, mas Deus está no controle de tudo. Ele sabe todas as coisas.
Muitas vezes a gente reclama de uma gripe, de uma dor de cabeça. Não tem pessoas com problema tão mais sério, né? E graças a Deus que tudo isso aconteceu comigo, mas eu estou aqui para a honra e glória do Senhor, dando o meu testemunho. Deus é poderoso. Tem coisas que a gente não sabe entender. E aí a gente fica perguntando, meu Deus, por quê? Por quê? Mas nós não entendemos. Mas o Senhor sabe tudo. E no futuro a gente vai entender. A minha missão não acabou, né? A missão do meu esposo e do meu filho acabou. E eu entendi. Muitas pessoas falam assim, mas você não está em depressão? Você está desse jeito? Perde o filho, perde o esposo e está desse jeito. Eu falei, eu estou desse jeito porque eu sirvo um Deus forte e poderoso. Esse louvor que eu vou cantar agora, ele fala desse Deus tremendo, maravilhoso, que faz maravilhas em nosso meio. E fez maravilhas na minha vida. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Venho te falar de um Deus tremendo que está em cima no céu. É o santo verdadeiro, é o meu herói, é o meu guerreiro, é o Deus de Israel. Aleluia. Esse Deus está aqui e você pode sentir sua glória envolver esse lugar. Entra agora nessa nuvem, conheça mais desse meu Deus, que a tua vida com certeza irá mudar. Ele é quem se abaixa para ver a terra, nunca perdeu sequer uma guerra. Derrota o inimigo de seu povo, arrancando essa deixa tudo novo. Quando ele ordena faz o mar se abrir, operando ele quem vai resistir. Passeia com o crente dentro da fornalha e no seu sistema nunca houve falha. Esmaga o inimigo, derruba a muralha. Quando ele ordena até a terra para. Hoje a tua vida ele vai mudar. Sinta ele aí onde tu estás. Ele vai. Hoje a tua vida Jesus vai mudar. Ele vai. Hoje a tua vida Jesus vai mudar. Ele é quem se abaixa para ver a terra, nunca perdeu sequer uma guerra. Derrota o inimigo de seu povo, arrancado essa deixa tudo novo. Quando ele ordena faz o mar se abrir, operando ele quem vai resistir. Passeia com o crente dentro da fornalha, o inferno treme quando ele fala. Esmaga o inimigo, derruba a muralha. Quando ele ordena até a terra para. Hoje a tua vida ele vai mudar. Sinta ele aí onde tu estás. Ele vai. Hoje a tua vida Jesus vai mudar. Ele vai. Hoje a tua vida Jesus vai mudar. Levanta a sua mão, adore-o nessa hora. Chega de derrota, agora é só vitória. Erga a sua
João Jesus. O conjunto Unidas pela Fé. O conjunto Unidas pela Fé cumprimenta os irmãos com a boa noite na paz do Senhor. Estão doendo os seus pés, quase não suporta a dor, mas está com a mão parada, mesmo estando já cansado, é soldado lutador. Suas forças se acabaram, já não tem tanto vigor, mas só fala a verdade, não é soldado covarde, obedece ao seu Senhor. Mesmo quase sem poder, nunca para de lutar, o que não pode fazer sozinho na batalha, também vai te ajudar. Jamais pense em desistir, pois
do Senhor, batalhadora, que está aqui nesta noite. Eu louvo a Deus pela sua vida. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Estou feliz de estar aqui nesta noite com os irmãos, para junto louvar e engrandecer o nome santo do Senhor, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Aleluia. E agradecer a irmã Marta por esse convite, né? Aleluia. Glória a Deus. Estamos felizes nesta noite, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu quero ler lá em Êxodo. Aleluia. Êxodo 14, primeiro que diz: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz os filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, estenda a tua mão sobre o mar, e o fendo, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, para que entre nele, atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Aleluia. Glória a Deus. Aquele povo havia saído ali do Egito, e a palavra nos fala que de repente eles se deparam com um grande mar à sua frente. Eles olham para trás, Faraó e o seu exército. E agora o que fazer? Moisés clama o Senhor. O Senhor fala para Moisés: Por que clamas a mim? Diga o povo que marche. Marchar como? Na frente o grande mar, atrás Faraó e o seu exército. Eles só tinham 3 opções: ou eles lutariam com o inimigo, ou eles renderiam o inimigo e voltavam para o Egito, ou eles confiavam no Senhor. Aleluia. Então eles confiaram no Senhor. Eles escolheram a melhor opção: confiar no Senhor. Aleluia. Deus fala: Moisés, por que clamas a mim? Diga o povo que marcha. Marchar como, Senhor? Diz Moisés: O que tu tem nas mãos? Um cajado. Toca na água. E Moisés assim o faz. Toca na água. E o mar se abre. E aquele povo passa no meio do mar em seco. E muitas vezes, amados, nós nos deparamos desta mesma forma. Na frente, o grande mar. Como marchar, Senhor? Atrás, Faraó e o seu exército. Voltar para o Egito jamais. Retroceder jamais. Aleluia. O Senhor nos chamou para marchar. O Senhor nos chamou para prosseguir. E Ele não tem prazer naquele que olha para trás. O nosso alvo está na nossa frente. O nosso alvo é Cristo. Aleluia. E o Senhor está falando nesta noite para cada um de nós: marcha. Marcha. Me canta, o Senhor está nos dando a ordem para marchar. Porque não é hora de parar. É hora de marchar. É hora de prosseguir. Jesus está voltando, irmãos. Jesus está às portas. Os dias são maus. Os dias são difíceis. Aleluia. Os sinais estão mostrando. Jesus está voltando. Por isso não é hora de parar. Não é hora de olhar para trás. É hora de marchar. É hora de prosseguir. É hora de continuar. E da mesma forma que Deus abriu aquele grande mar para Moisés e os outros passarem, da mesma forma o Senhor tem feito com cada um de nós. O Senhor tem abrido o mar e nós temos passado no meio do mar. Aleluia. E se o mar ainda não se abriu para você passar, confia no Senhor, assim como Moisés. Aleluia. E o mar se abriu e eles passaram seco. E se o mar ainda não se abriu na sua frente, mas ele vai se abrir e você vai passar no meio do mar. Amém? E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.
E as cadeias que te cercam
pediria à irmã Marcinha que estivesse fazendo esta oração em favor da pregadora desta noite. Glória a Deus. Paz do Senhor. Pai, já te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor fez, falou nessa noite. Papai querido, neste momento te apresento a tua filha. Pai, que o Senhor venha, Jesus, abençoar. Papai querido, que através da tua filha, que ela venha, Jesus, ser usada para trazer a tua palavra e nos encher mais e mais. Senhor, que nessa noite nós venhamos sair daqui transbordando da tua presença e assim te agradecemos. Em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Saúdo a todos, papai do Senhor. Senhor. Sou muito feliz de estar aqui. Agradeço a irmã Marta pelo convite, o pastor pela confiança. E eu me sinto muito em casa quando eu vejo esta igreja, porque, como minha mãe falou, ela se converteu aqui e quando ela se batizou, ela estava grávida de mim. Então ela costuma dizer que eu já nasci batizada. Amém? Eu tenho um carinho muito grande por essa igreja, pelo pastor Biró, pela família dele. E hoje eu quero que você crie expectativa para o que Deus vai fazer aqui nessa noite. Não crie expectativa em mim, mas venha com fome, porque como a irmã Marta falou, tem uma mesa posta e você vai pegar a sua porção de acordo com a sua fome, amém? Você não veio aqui nessa noite em vão, não era para você estar em outro lugar. Deus te trouxe aqui nessa noite, porque eu tenho uma palavra para você. Amém? Abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante. Marcos 4, a partir do versículo 35. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que começou a se encher de água. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: Aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam grandemente apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero intitular essa mensagem nessa noite como o Deus que põe ordem no caos e acalma as tempestades. Glórias a Deus. Aleluia. Eu quero começar dizendo que tempestades, elas sobrevêm em nossas vidas de maneiras inesperadas. Em um dia comum, você acorda, está tomando seu café da manhã e de repente recebe uma ligação falando que alguém morreu. Uma tempestade se levanta contra você. Você está sentindo algumas dores, vai ao médico
e vem um diagnóstico de uma doença incurável. Uma tempestade que se levanta contra você. De repente se levanta uma tempestade no seu casamento. Você não esperava e você não consegue gerenciar. É uma tempestade na família, um problema com os filhos. Uma tempestade, uma crise financeira. Tempestades sobrevêm a todos, seja homem, mulher, bom ou mal, crente ou descrente, e nos pega sempre despreparados. Mas algo interessante aqui neste texto, que Jesus disse a eles: passemos para o outro lado. E Jesus foi dormir. Jesus tinha passado o dia inteiro ensinando a sua palavra e ele estava cansado. Ele era um homem. Assim como você sentia fome, sede, sono, estava cansado. E ele dormiu para descansar o físico dele. E ali naquele lugar, o mar da Galileia, que na verdade é um grande lago, não é um mar, ele fica entre montanhas. E ali, quando começa a ventar muito, vem ondas muito fortes, muito altas, ondas de 3 metros de altura. E começou uma tempestade de vento. Eu andei hoje na rua e estava ventando muito. Eu tive que andar com a cabeça baixa, porque estava vindo muita poeira nos meus olhos. Eu falei, meu Deus, imagine aquela tempestade de vento naquele lago. E interessante que as pessoas que estavam ali com Jesus no barco eram pescadores. Eles conheciam tempestade. Eles não eram iniciantes naquela área. Era uma área que eles conheciam muito bem. Eles sabiam que tinha tempestades. Eram marinheiros de viagens, muitas viagens. Mas aquela foi uma tempestade que os pegou desprevenidos e eles não conseguiram administrar. As tempestades chegam e muitas vezes nós não conseguimos administrar. E aí eles, tomados pelo medo, porque o barco começou a encher de água, eles ficaram desesperados, porque Jesus estava dormindo. Glórias a Deus. Imagine aqueles discípulos apavorados, pensando que eles iam morrer ali, afogados. E eles acordaram Jesus e falaram: mestre, não te importa que morramos? E Jesus, calmo, sereno, tranquilo, levantou, repreendeu o vento, repreendeu o mar e perguntou para eles: por que vocês são tão covardes? Vocês não têm que ter medo, têm que ter fé. E aí os discípulos, eles foram tomados de grande pavor diante daquela situação. E eles perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E essa pergunta eu acho muito interessante, porque quando isso aqui aconteceu, Jesus já tinha feito muitos milagres. Os discípulos já conheciam Jesus, sabia que ele era o Todo-Poderoso. E por que eles ficaram tão espantados vendo Jesus repreender o vento e acalmar o mar? Naquela época, tinha uma crença que o mar era onde viviam os demônios, onde tinham os deuses da morte. Então, para eles, só um Deus poderia ter poder sobre a tempestade, sobre o vento, sobre o mar. Quando eles viram aquela situação, quando eles viram Jesus repreender a tempestade, eles ficaram apavorados. Eles estavam reconhecendo que Jesus não era
só um homem, era um Deus encarnado. Aleluia. Aleluia! Mas nessa noite eu quero que você traga isso para a sua vida. Enquanto os antigos acreditavam que o demônio tinha poder sobre o mar, sobre o vento, a palavra de Deus, ela traz o vento como espírito, porque a palavra espírito no original hebraico é ruach, é vento. É o Deus que ordena o caos. Lá no Gênesis, quando Deus está criando tudo, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Quando Deus está criando tudo lá, tem uma imagem que é o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas. É como se fosse uma pomba batendo as águas e movendo as águas. É o Deus ordenando o caos. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, desceu sobre ele uma pomba batendo as asas e movendo as águas. Aleluia. 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 E muitas vezes a tempestade chega em nossa vida, nos pega despreparado, como aconteceu com Marta e Maria, irmãs de Lázaro. Lázaro estava doente. Jesus amava Lázaro. Jesus era muito amigo de Lázaro. E Marta mandou uma mensagem para ele e disse: vem depressa porque Lázaro está doente. E Jesus demorou 4 dias para chegar lá. Quando Marta chegou lá, quando Jesus chegou até lá em Betânia, Marta falou: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Naquela época, havia uma crença entre os sacerdotes rabinos que um morto poderia ressuscitar por ações humanas somente até o 3º dia. Jesus chegou no quarto. Para Marta, Jesus estava atrasado, mas ele foi na hora certa, porque ele queria mostrar que ele não era apenas um homem comum, ele era Deus. E ele chegou ali 4 dias depois, quando todo mundo pensava que não tinha mais jeito, mandou remover a pedra e chamou Lázaro para fora. Aleluia! Aleluia! Jesus estava a caminho da casa de Talita, porque Talita estava doente. O pai dela veio chamar Jesus para ir lá socorrer. Jesus estava indo calmo, sereno e tranquilo, e no meio do caminho veio uma mulher e tocou nele, e ele parou para atender aquela mulher. Glória a Deus. Aquela mulher estava sofrendo 12 anos com hemorragia que nenhum médico conseguia curar. Jesus foi atender aquela mulher e o pai de Talita estava perturbado. Jesus, vamos depressa, minha filha vai morrer. Mas Jesus não anda atrasado. Aleluia. Ele se voltou para aquela mulher, falou: filha, a tua fé te curou. E ela recebeu a cura dela 12 anos depois. E quando Jesus terminou de curar aquela mulher, veio um dos servos de Jairo e falou: olha, não precisa mais incomodar Jesus. Sua filha morreu. Jesus, calmo, sereno e tranquilo, falou: ela está apenas dormindo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ele prosseguiu viagem, chegou na casa de Jairo, ficou a sós e falou: menina, levanta. Aleluia. Aleluia. Jesus não vai atrasado. Jesus não chega atrasado. Aleluia. Aleluia. Deus de mistério, aleluia.
E o interessante é que muitas vezes as tempestades chegam em nossa vida em momentos que nós estamos obedecendo à vontade de Deus. Não foi isso que aconteceu com os discípulos? Jesus disse: vamos para o outro lado. Eles estavam obedecendo ao Mestre. E veio aquela tempestade e eles ficaram se perguntando: Jesus não pode estar de brincadeira? Eu quero dizer para você que tempestades se levantam, mas elas não se levantam para nos derrubar. Glória a Deus. Aleluia. Muitas vezes as tempestades se levantam para fortalecer a nossa É fé. verdade. Glória a Deus. Mais grande, maravilhoso. Muitas vezes as crises chegam em nossas vidas para fortalecer a nossa fé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Não quer dizer que se você está passando por uma situação difícil, que você não esteja no centro da vontade de Deus. Coisas boas e ruins acontecem a todos. Apenas continue acreditando e confiando no Senhor. Tenha fé, não tenha medo. Aleluia. Tenha fé, não seja tímido. Tenha fé, não seja covarde. Eita glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus vive. Aleluia. Deus vive. Aleluia. O mesmo Jesus que acabou aquela tempestade é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite. E eu quero dizer para você que o segredo para lidar com medo é a consciência da presença de Deus. Assim como Davi escreveu o Salmo: ainda que eu ande pelo vale de sombra e morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Glória a Deus. Aleluia! A presença de Deus vence o sentimento de medo. Por quê? Aquilo que eu não posso fazer, aquilo que eu não consigo fazer, Deus pode. Glória a Deus. Os discípulos que estavam com Jesus eram peritos em navegar naquele lugar. Eles não conseguiram acalmar aquela tempestade, mas Jesus estava lá. Aquilo que eles não conseguiram fazer, Jesus fez. Aleluia! Glória a Deus. Consciência da presença de Deus em nossas vidas é o que nos faz ter coragem para enfrentar as tempestades. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia! Deus de mistério. Aleluia! Consciência da presença de Deus em nossa vida é o que nos faz ter coragem para enfrentar as tempestades. Se você não entendeu ainda, eu vou repetir. É a consciência da presença de Deus dentro de você que te dá coragem para enfrentar as tempestades. Glória a Deus. No Antigo Testamento, a presença era sobre. Jesus veio, morreu, ressuscitou e mandou o Espírito Santo. Hoje, a presença é dentro. Glória a Deus. Aleluia. Você precisa ter consciência que o Espírito de Deus habita
Espírito Santo habita dentro de você. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo habita dentro de você. Aleluia. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita dentro de você. Então não há tempestade que vai te fazer naufragar. Não há nada que vai te derrotar. Sabe por quê? Porque existe uma promessa. Jesus disse: passamos para o outro lado. E a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia. Ela faz aquilo na qual ela foi designada. Aleluia. Aleluia. No caminho teve tempestade, mas qual foi o destino final? O outro lado. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Se você entrou aqui nessa noite com medo, enfrentando a tempestade, se perguntando para Deus por quê, Deus está te dizendo nessa noite: acalma-te, aquieta-te. Aleluia. Aleluia. Aquieta-te. 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 Pode ser que a tempestade esteja aí no seu emocional. Ansiedade se levantando contra você, perturbando a sua mente. Deus está dizendo: aquieta-te. Acalma-te. O Espírito Santo está dentro de você. Consciência da presença de Deus dentro de você te dá coragem. Coragem. Ousadia. Tenha fé, não tenha medo. Não há tempestade que se levanta para te derrubar. Em todas essas coisas somos mais que vencedores. Todas essas coisas somos mais que vencedores. Aleluia. Aleluia. Eu quero terminar essa palavra dizendo: aleluia. Aleluia. Romanos 8:28 diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Algumas coisas? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Seja qual for a tempestade que se levantou na sua vida, o Deus que ordena o caos acalma a tempestade. E essa situação, Deus vai obrigar a se converter em bênção na tua vida. Não estou dizendo que foi Deus que provocou a tempestade. Eu estou dizendo que Ele vai obrigar a tempestade a converter em bênção. Porque Deus não desperdiça nada. Ele aproveita tudo. O Deus que ordena o caos está dizendo para você nessa noite: todas as coisas cooperam para o bem. É para o teu bem, não é para o teu mal. Amém? Eu quero terminar essa palavra dizendo isso, queridos. Nós somos mais que vencedores por amor daquele que nos chamou. Que nessa noite você saia daqui com essa convicção que o Espírito de Deus habita dentro de você. Que você deite e durma tranquilo, porque Jesus habita dentro de você e Ele está acalmando a tempestade da sua vida. E essa situação que você está vivendo hoje vai se converter em bênção. Amém? Deus abençoe a todos na prática da palavra. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Palavra dos céus.
Senhor assim possa continuar abençoando. O hino 370 diz assim: ó meu Senhor, dai-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação, e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Aleluia. Ó meu Senhor, tu fizestes por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado, perfeites assim, sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Aleluia. Glória a Deus. É isso que nós damos nesta noite, pela palavra a qual o Senhor falou aos nossos corações, por este culto, pelo testemunho da nossa querida irmã. Somos gratos ao nosso Deus. Que assim o Senhor continue abençoando a nossa irmã Betânia. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Todas as irmãs a qual está nos visitando nesta noite, o Senhor abençoe ricamente. A irmã Maria Campos, todas, que assim o Senhor possa continuar abençoando e continuar nessa comunhão, que é muito bom. É onde o Senhor começa a trabalhar, é onde há comunhão, porque o nosso objetivo é o mesmo, é os céus. Então que assim o Senhor abençoe as nossas amadas irmãs
e todos nesta noite. Vamos neste momento nos colocar em pé, vamos estar orando. Só lembrando os irmãos, amanhã escola bíblica dominical, e o tema vai falar sobre o nosso Senhor Jesus, a qual Ele ali intercede pelos seus discípulos e também por nós. E vamos aprender um pouquinho amanhã na escola bíblica dominical. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar pelo irmão Lucilane. Apresente a irmã Maria, que está muito gripada, a irmã Domingas, bom, o irmão Neto, a irmã Arlete, todos esses estão enfermos. Então, nós vamos orar para que Deus possa, assim, dar a cura, a libertação. Amém? E também apresenta o Juan, tá bom? O Jean, tá bom? Para que Deus entre em ação. O Senhor sabe bem qual o problema, então Ele vai estar junto. Amém? Então vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, quero, Senhor, nesta noite, agradecer ao Senhor pela Tua palavra, a qual falou ao nosso coração nesta noite, a qual o Senhor, ó Deus, nos mostrou a Sua bondade. Quero, meu Pai, aqui te agradecer pela vida dos Teus servos, ó Deus, das irmãs que aqui nos visitam nesta noite. Obrigado, Senhor. Obrigado. Aqui quero ser grato ao Senhor por tudo, pelos louvores. Pai, que a Sua misericórdia possa estar sobre as nossas vidas. Quero aqui apresentar aqueles que se encontram enfermos, a irmã Maria, a irmã Domingas, o irmão Neto, a irmã Arlete. Ó Pai, vai de encontro a cada um deles, o irmão Lucilane, a qual passou por aquela cirurgia, que o Senhor possa dar a cura, porque o Senhor nos falou nesta noite que tudo é para que o nome do Senhor seja glorificado. Também quero apresentar aqui o Jean, ó Pai, o Senhor sabe qual a causa, qual a necessidade, que o Senhor vai de encontro, meu Pai, fazendo tudo conforme a Tua vontade. Ó Deus, para que o nome do Senhor possa ser glorificado, assim nós te pedimos, ó Deus, nos leve em paz para os nossos lares. Senhor, nos guarda, Senhor, nos livre de todo mal. Assim eu te peço e agradeço em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Vamos cantar a bênção. Caderno? Ah, tá. Esqueci do caderno, irmãos. Vamos orar de novo. Tá bom? O Senhor já tem feito grandes coisas. Pessoas a qual os nomes aqui o Senhor tem operado. Vamos continuar orando para que o Senhor assim continue. Amém? Deus abençoe as irmãs que sempre nos lembram. Pai, aqui está, Senhor, este caderno com muitos nomes, ó Pai. Aqui há muitas necessidades, necessidade de cura, necessidade de libertação. Ó Deus, que assim o Senhor, Pai, possa ir de encontro, Senhor, a cada nome aqui, ó meu Deus, a necessidade de salvação, Senhor. Entrega em Tuas mãos, ó Pai, cada nome aqui, ó Deus, cada família, que assim o Senhor possa estar operando e derramando da Tua graça, em nome do nosso Senhor Jesus. Assim cremos. Amém e graças a Deus. A graça de nosso Senhor e o amor de Deus e a